Fala aí, rapaziada, beleza? Bora começar aqui mais um programa. Olha só, tô um pouco sumido, né? Mas agora vamos voltar com Bom Dia VLTE. Se você não sabe, eu sou o Thor. Esse é um canal sobre trader esportivo e Bom Dia VLTE é um programa que eu faço onde eu desenho cenários para possíveis jogos que eu venho operar, beleza? Então, não necessariamente os jogos que eu desenho aqui, não necessariamente eu vou fazer esse jogo, e não necessariamente também eu não vou fazer algum jogo que eu não separei dentro dos cenários, beleza? Apenas para a gente ter um norte e assim aumentar cada vez mais a nossa assertividade. Antes de tudo, se você gosta desse tipo de conteúdo, mano, se inscreve no canal e já deixa o like para eu trazer cada vez mais vídeos das minhas análises e tudo mais, beleza? Separei aqui, ó, 12 jogos para a gente operar nesse domingo. Alguns jogos estão voltando, né? Da Europa e tudo mais. Os campeonatos da América do Sul estão parados, agora eles estão de férias, mas estão voltando, acredito que dia 15 mais ou menos já estão voltando o Campeonato Paulista e tudo mais. Separei aqui, ó, um jogo que muita gente gostava muito, eu gostava muito particularmente de fazer. E olha só, já para você entender, quanto mais você conhecer os times, as ligas, os jogadores, maiores serão as suas assertividades. Então, quanto mais você conhece de tudo, seja de método, gestão, emocional, dos times, das ligas, você vai afunilando o seu conhecimento. Isso vai fazer com que cada vez mais você tenha maior assertividade, beleza? Olha só, separei aqui, ó, esse jogo, NEC versus Ajax. Aqui eu não sei porque não está dando mais a odd, então eu vou falar aqui para vocês. Está dando uma odd de 1,35 para o Ajax e 6,50 para o NEC. Eu particularmente gostava muito, mas aí mudou muito o time. Tirou o Haller, que foi para o Borussia Dortmund. O Antony foi vendido por mais de 100 milhões de euros para o Manchester United. Está amassando lá no Manchester United. Então, assim, é um time que eu gosto, eu particularmente gosto de fazer, mas atrapalha muito essa questão de ter mudado tantos jogadores assim. Atrapalha muito. Então, assim, o que eu gosto muito de analisar? Eu analiso sempre os últimos jogos, né, os últimos confrontos que os times tiveram. E aqui nós podemos perceber que tá muito parelho. Por exemplo, o Ajax, ele é um dos melhores times lá. Todo ano, ou ele ganha ou ele fica em segundo lugar, ou ele ganha ou ele fica em segundo lugar. Então, assim, acredito que dá pra se buscar algo, só que não é um jogo que eu vou, cara, 100%, vou com o olho fechado, não, vou buscar um back Ajax, não. E muita gente também me pergunta, eu vou já falar sobre isso, muita gente me pergunta, fala assim, ô Thor, você tem um método super assertivo dos escanteios, mas como que você está falando de back e tudo mais? Entenda o seguinte, quanto maior o seu leque de possibilidades, melhores serão os seus resultados. Isso é muito simples. Imagina que você quer pegar um sol, sei lá, no domingo. Eu tô louco para pegar sol, eu só tenho roupa de sol e tudo mais, mas tá chovendo. O que você faz? Você não vai pegar. É a mesma coisa. Não é o que eu quero fazer. Entenda isso? Não é o que eu quero fazer, é o que o jogo está entregando. Então, quanto maior o seu leque, mais métodos você tiver dentro do seu leque, melhores serão os seus resultados. Eu gosto muito do mercado de escanteios, mas não é todo jogo que se encaixa no mercado de escanteios. Inclusive, o primeiro link desse vídeo é a minha estratégia sobre escanteios. Reformulei esse vídeo, trouxe algumas novidades, algo muito melhor, algo assim completamente diferente. Muita gente estava me perguntando porque mudaram algumas coisas e eu atualizei esse vídeo. Então eu vou trazer para vocês, vou estar postando segunda-feira, à tardezinha assim eu vou estar postando esse vídeo. Mas só para vocês entenderem. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui método de lay, back goleada, over goals, mas também tem um método de escanteios, handicap, ou seja, não são métodos aleatórios. Não são métodos aleatórios. É o quê? São estratégias que, se o jogo entregar aquilo que os nossos métodos pedem, a gente executa, beleza? A gente não faz entrada aleatória. Eu acho que tal time vai ser não tem achismo. Eu não opero no que eu acho. Eu opero no que o jogo entrega. Beleza? Então, assim, ó,
Esse jogo eu não venho com, meu Deus, eu tô louco pra pegar esse back. Não, eu não venho. Mas eu vou ficar muito de olho pra, sim, buscar um possível back. Vou colocar aqui, ó. Um possível Ajax. Eu venho pra buscar um possível back ao Ajax. Thor, o que é back? Back é tudo que você está a favor, beleza? Então, quando você está a favor, ou seja, eu acredito que o Ajax vai vencer. Eu vou estar em back ao Ajax, beleza? Próximo jogo aqui, ó, Lazio versus Empoli, mesma coisa, um jogo muito complicado. Aqui não está mostrando a odd, vou falar aqui para vocês, está dando uma odd de 1,55 para a Lazio, ela vem como favorito, mas olha só, a Lazio dos últimos 5 jogos venceu 2 jogos apenas. Então não é um time, cara, entenda o seguinte, tente ganhar dinheiro fácil. Onde que está a oportunidade que está mais clara, mais fácil. Não tente ser o Pelé do trem, sabe? Não, eu vou pegar essa entrada que ninguém mais vai pegar, só eu. Não, eu não faço isso. Eu tento ganhar dinheiro de maneira simples, fácil. Cara, esse jogo tá na cara que vai me dar dinheiro. Pronto, aí eu entro. Ah, esse jogo tá meio complicado. Por exemplo, hoje nós tivemos, se eu não me engano, Vila Real versus Real Madrid. Vila Real vem muito bem, aí muita gente, ah não, mas o Real Madrid é líder, Real Madrid não sei o que, tem Benzema, tem Vini Júnior, tá, mas o Vila Real também tem um time muito bom. O que aconteceu? O Vila Real venceu o Real Madrid. Eu sabia que ia vencer? Não, eu não coloquei que o Vila Real ia vencer o Real Madrid, mas também eu não coloquei que o Real Madrid ia vencer o Vila Real, ou seja, é muito melhor você terminar no 0-0 do que você terminar no negativo. É muito melhor, beleza? Então assim, ó, esse jogo aqui, ó, posso sim ter a ideia de buscar um back ao Lazio, mas essa Lazio não me traz uma tranquilidade para buscar esse back. Agora, se dentro dos 90 minutos se encaixar nos nossos métodos de back, lay over goals, ou até mesmo no método de escanteios, aí sim a gente executa, beleza? Depois nós temos ali, ó, Spezia e Lecce, um jogo muito complicado também. O Lecce até vem bem nos últimos jogos, mas assim, não é um jogo que me agrada fazer, não é um jogo que valha eu colocar o meu dinheiro, eu já vou passar. Depois nós temos Raio Vallecano versus Betis. Cara, Betis é um time que foi muito bem no ano passado, muito bem. Esse ano já não está tão bem. Os últimos 5 jogos venceu um jogo apenas. Então assim, ó, na minha concepção, ele seria o favorito. Vou até olhar a odd aqui. Na minha concepção, ele seria o favorito. Hoje ele não está mais como favorito. E o Raio Vallecano não perdeu nenhum jogo, ou seja, eu já venho com a ideia de buscar um possível lay ao Betis. Se a gente for buscar aqui, ó, jogando como visitante, que é o que ele vai jogar, o Betis tem 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Raio Vallecano, ele não é nenhum absurdo, né? Então assim, só que ele não perde. Cara, se a gente for buscar aqui também, ó, na classificação, jogando em casa, o Raio Vallecano tem 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Então assim, ó, esse jogo, por conta do que o time está entregando nos últimos jogos, vou pegar aqui, ó, o Betis. Eu venho para buscar um possível lay. Não me agrada também, não é lembrando, aqui não são entradas punter, eu vou tentar deixar alguma entrada punter aqui. Thor, o que é entrada punter? Entrada punter são entradas que nós fazemos no pré-live e deixamos ela correr até o final, ou seja, eu acredito que o Ajax vai vencer, tenho certeza, essa não é a minha ideia, beleza? Mas estou dando um exemplo, a título de exemplo. Eu acredito que o Ajax vai vencer esse jogo, tenho certeza. Então eu faço uma entrada antes do jogo começar e deixo essa entrada correr até o final, beleza? Eu não coloco os valores expressivos nesse tipo de entrada, porque você conta muito com o que o time está entregando nos últimos jogos, conta com a sorte também, porque você não vai estar vendo o jogo, beleza? Então eu prefiro muito mais, 100%, trabalhar no live, ou seja, durante o jogo. Eu estou vendo, o time realmente entrou com o time titular, o time realmente está amassando, então eu vou fazer a minha entrada, beleza? Então esse jogo eu vou ficar de olho para buscar um possível lay ao Betis, ou seja, trabalhar contra o Betis. Lembrando, olha só, como eu falei, eu gosto muito das estratégias de escanteios, inclusive, primeiro link desse vídeo é a minha estratégia sobre escanteios e eu atualizei ela, vou soltar segunda-feira. Eu gosto muito, mas você tem que entender,
estratégia de escanteios, ela é muito simples. É muito simples. Porém, eu sei que eu vou falar mais dessa estratégia de escanteios, porque muita gente me pede, muita gente pergunta. Entenda, não adianta você ter aquele método, só que você não ter paciência para esperar o jogo correto para você executar esse método, beleza? E é por isso que eu tenho vários métodos. Por quê? Esse jogo ele é um jogo que eu quero muito operar, tá? Mas ele não se encaixou no meu método de escanteios. Mas deixa eu dar uma olhada no meu método de minutos. Deixa eu dar uma olhada no meu método de back, lay, over goals. Em algum método ele pode se encaixar. Aí a gente executa. Beleza? É assim que funciona. Depois nós temos ali, ó, o Dundee United versus Rangers. Só por a gente olhar aqui, o Rangers ele já é o segundo colocado. É um time muito bom. Eu gosto muito de operar a favor do Rangers. Porém, o seu adversário também é bom. Lembra que eu falei? Ganhar dinheiro fácil, ou seja, pega um time que é muito favorito contra um time que é muito ruim, aí sim fica muito simples de você ganhar dinheiro. Olha só, o Rangers, eu já venho com a ideia de buscar um back ao Rangers, mas o seu adversário tem uma derrota apenas, nos últimos 5 jogos. Então é um adversário que vem muito bom, vem numa crescente. Se a gente for ver, ó, esse Dundee jogando em casa, olha só, ele tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O Rangers, jogando fora de casa, é absurdo, né? 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E tá dando uma odd de 1,33. Acredito que o Rangers vai vencer? Acredito. Mas é uma odd muito baixa. Então assim, ó, eu posso buscar o back Rangers? Posso. Até vou colocar aqui, ó. Eu posso sim. E talvez eu venha para buscar esse back Rangers. Mas assim, ó. Opa. Eu até posso buscar um back ao Rangers, mas eu preciso assim de um amasso, cara, absurdo. Eu preciso que o Rangers esteja massacrando a PPM acima de 1 para eu buscar tanto um back quanto no mercado de escanteios, beleza? Então vou colocar aqui Rangers. Eu venho com a ideia, lembrando, eu venho com a ideia de buscar um possível back ao Rangers, beleza? Não significa que eu vou fechar o olho e meter uma entrada punter aqui, não. Depende do quê? Do que o jogo entregar para mim dentro de campo. Depois nós temos ali, ó, Fenerbahçe versus Galatasaray. Os dois times são times para buscar back a favor. Primeiro contra segundo colocado. Então, por exemplo, eles contra qualquer outros adversários, seria para a gente buscar um back. Mas um contra o outro, cara, é muito difícil. É um jogo muito complicado, um jogo muito difícil. Então, assim, existe jogo que é para você trabalhar no mercado de escanteios. Existe jogo que é para você trabalhar em back. Existe jogos que é para você trabalhar em lane. Mas tem jogos que não é para você fazer nada. Exatamente. Não é porque está tendo um jogo que você tem que operar. Não. Não é porque está tendo jogo você tem que fazer uma aposta. Não. Aquele jogo, ele se encaixa 100% dentro dos seus métodos, aí você executa. Não está 100% dos seus métodos, o que você faz? Amanhã vai ter jogo, depois de amanhã vai ter jogo, depois da outra manhã vai ter jogo, semana que vem vai ter jogo, mês que vem vai ter jogo, ano que vem vai ter jogo. O futebol não vai acabar. Então você não necessita ser um viciado louco de operar toda hora, todos os dias. Não. Quem faz isso é o apostador. Que conta com o quê? Com a sorte. A gente não conta com a sorte. A gente fica aqui, ó, tranquilo. Ah, esse jogo tá no método. Executa. Não tá. Não faz nada. Simples. Beleza? Então assim, ó, esse jogo, cara, jogo muito difícil. Muito difícil. A princípio, não veio pra fazer nada. Tá dando um odd aqui, deixa eu dar uma olhada. Odd de 2 pro Fenerbahçe e 3,40 pro Galatasaray. Jogo muito complicado. Aí, nós temos um jogo assim, interessantíssimo. Que acabou de ter esse jogo pela Premier League. Inclusive foi 1-0 para o Manchester City. Então vou buscar aqui, ó. Tá dando um odd, cara, tá dando um odd muito avançado. Assim, ó, ao meu ver, existem alguns times pra gente sempre estar de olho para buscar um back. Vou dar alguns exemplos. Flamengo, Palmeiras, Real Madrid,
Barcelona, Liverpool, Manchester City, que mais? Bayern de Munique. São times que eles sempre, pelo menos agora, eles estão muito bem. Então, na maioria das vezes, Benfica, Sporting, Porto, em Portugal, são times que, cara, naturalmente eles vão vencer mais, muito mais do que vão perder, naturalmente. Manchester City também. Mas aqui é clássico. Cara, tudo pode acontecer. Esse jogo teve a final da Champions League. O Manchester City sempre é muito favorito contra o Chelsea. E o Chelsea venceu a final da Champions League. Se eu não me engano, no ano retrasado. Chelsea venceu. Então, assim, principalmente é jogo de Copa. Jogo muito complicado, cara. Jogo muito complicado. Se a gente for ver aqui, ó, deixa eu ver se vai mostrar. Ó, o último jogo que teve entre eles foi esses dias, dia 5. Foi dia 5 e o próximo jogo vai ser dia 8, neste domingo. Então, 3 dias depois. E o Manchester City venceu o jogo, só que o jogo tava horrível, cara. Tava um jogo horrível. E o City venceu. Cara, muito complicado, muito difícil. A mesma coisa. Acredito que o City vença. Posso até buscar um back ao City, mas nessa odd é uma odd extremamente baixa. Muito baixa. Não me deixa tranquilo, beleza? Mas não tem como a gente fugir. Não tem como. O City hoje contra, cara, vários times, eles são favoritos. Então vou colocar aqui, ó. Eu venho com a ideia de buscar um back ao City, mas lembrando, não são entradas punters, não acredita. Eu não vou colocar dinheiro aqui, não, o City vai vencer. Não, eu vou esperar o quê? O live, ou seja, os 90 minutos. Primeiro eu espero a escalação, vejo quem é que vai jogar. Isso é importantíssimo. Imagina o seguinte, eu acredito que o City vai vencer, beleza. Aí o City entra com o time todo reserva e o Chelsea com o time todo titular. Muda completamente a história do jogo. Muda completamente. Depois nós temos ali, ó, aí sim, Sampdoria versus Napoli. Aqui já é um cenário que me agrada absurdamente mais. Absurdamente. Apesar do Napoli ter perdido o último jogo, o Napoli vem de uma sequência dos últimos anos assim, absurda. O Napoli, ano passado, cara, ganhou de muita gente. Bateu, amassou, estraçalhou o Liverpool. Estraçalhou, ganhou de goleada. E ganhou de goleada vários jogos. Vários jogos. Se a gente for ver aqui, ó, só para vocês analisarem, os últimos 5 jogos, olha que cenário lindo. Os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu 1. E o Sampdoria tá ao contrário. Os últimos 5 jogos, perdeu 4 e venceu apenas 1. Se a gente for buscar aqui na classificação, Napoli tá lá em cima, liderando com tranquilidade. Tem um jogo a menos e ainda tem 4 pontos de vantagem. Olha que absurdo. Se a gente for ver aqui, ó, jogando fora de casa, que é o que vai jogar, tem apenas uma derrota. Cara, isso é absurdo. Tem apenas uma derrota no campeonato. E já a Sampdoria, que vai jogar em casa, ela não tem uma vitória jogando em casa. Então, você percebe como isso faz total diferença? Mano, é um time que vence praticamente todos os jogos em casa, jogando fora de casa, olha só. Jogando fora de casa, de 8 jogos, ela venceu 6. Já a Sampdoria, jogando dentro de casa, de 8 jogos, ela não venceu 1. Então você vê como que um time se encaixa perfeitamente na vitória do outro time. Isso significa que o Napoli vai vencer? Não, não significa. Mas isso significa que tem uma probabilidade absurda do Napoli vencer. E tá dando uma odd de 1,40, mano, pro Napoli. Então assim, ó, apesar do Napoli ter perdido o último jogo, eu venho sim com a ideia de buscar um possível back ao Napoli. Se vir com o time titular e tudo mais, acredito que venha e tem grande chance de ser campeão. Inclusive, eu vou deixar aqui, ó, uma entrada punter nesse Napoli. É um risco por conta que perdeu o último jogo, mas é um risco que vale a pena. O Napoli tá muito bem, muito bem. Se vir com o time titular, cara, as chances são enormes de vencer esse confronto, beleza? Então eu venho sim, tanto no punter quanto no live, eu venho com a ideia de buscar um back ao Napoli, beleza? Depois nós temos ali, ó, Sevilha e Getafe. Cara,
O Sevilha vinha muito bem do nada. Olha esse time, mano. Os últimos 5 jogos não tem uma vitória. Absurdo. Jorge Sampaoli, que estava no Atlético Mineiro. Cara, absurdo. E o Getafe não é nenhum time absurdo, mas olha só. Tem 2 vitórias ali. E tá dando uma odd, dá uma olhada aqui, ó, tá dando uma odd de 1,75 pro Sevilha. Cara, tá dando um favoritismo assim absurdo, não tem como. Aqui não tem como eu não trabalhar algo contra o Sevilha. Significa que o Sevilha não vai vencer? Não. Significa que pelo retrospecto que ele tá tendo nos últimos jogos, eu tenho que trabalhar algo contra o Sevilha, não tem como. O que é um lei, Thor? Lei é tudo que você trabalha contra aquele time, ou seja, acredito que aquele time não vai vencer. Essa entrada só tem em Exchange, beleza? Que eu faço na Betfair, beleza? Depois nós temos ali, ó, Marítimo e Sporting. Aqui a mesma coisa, olha só. O Sporting ele não vem amassando. Ele já foi muito melhor, mas lá em Portugal, 3 times são predominantes. Benfica, Sporting e Porto. Eles sempre são predominantes. E tá dando uma odd de 1,40 para o Sporting. Se a gente for analisar aqui, ó, o Marítimo jogando... aqui não vai mostrar os confrontos de Portugal. Mas assim, ó, o Marítimo, se a gente for analisar aqui, o Marítimo nos últimos 5 jogos tem uma vitória. O Sporting nos últimos 5 jogos tem uma derrota. Então assim, ó, eu já vou ficar de olho. Opa, peraí. O Sporting é muito bom em Portugal. E nos últimos jogos, ele só perdeu um. Marítimo não é um dos favoritos. E nos últimos jogos, só venceu um. Então aqui não tem como. Eu vou ficar de olho para buscar no live um possível back ao Sporting. Eu venho para buscar um possível back ao Sporting. Beleza? Lembrando que também pode ser entrada de escanteios. Todos esses jogos, por exemplo, o Ajax pode ser, vou até colocar aqui, ó. Eu posso tanto buscar um back quanto o mercado de escanteios. Rangers, mais difícil. O City pode ser mercado de escanteios também. Napoli, muito interessante para a gente buscar um mercado de escanteios. Sporting. Opa. Posso sim trabalhar no mercado de escanteios. Aqui é uma análise que eu já fico de olho. E serve também por quê para essa análise? Para eu não ficar igual um idiota na frente do computador o dia inteiro. Não preciso disso. Opa, peraí. Já separei aqui, ó. O jogo do Sport vai ser às 3 horas. Opa, top. Esse é um jogo que eu quero fazer. Então eu já vou ficar de olho nesse jogo. Eu não preciso ficar o dia todo. Meu Deus, mano. Caramba, agora não tá tendo jogo. Mas e se daqui 2 minutos tiver jogo? Não, não preciso. Eu já sei exatamente quais são os jogos de maior tendência para eu operar. Beleza? Depois nós temos ali, ó, Milan versus Roma. Um jogo muito complicado, muito difícil. E olha só. Antes de falar desse jogo, nós iremos abrir vagas para as próximas vagas para se tornar membro VLTE. Não estão abertas as vagas, mas nós iremos abrir. Então, se você tem interesse, eu recebi muitas mensagens perguntando, mas não tem vagas abertas, mas nós iremos abrir, acredito que nessa segunda-feira, beleza? Então, fica de olho tanto no nosso Telegram, quanto no Instagram, fica muito de olho, porque nós vamos passar todas as informações lá. Inclusive, eu estou passando algumas informações, a maior das informações, todos os meus sinais, todos os meus insights, eu passo apenas para o meu grupo Premium. Lá onde todos lá já estão preparados, já entendem exatamente como funciona a gestão de banca, todos os nossos métodos, mas eu estou jogando algumas informações também lá no nosso grupo do Telegram. Inclusive, se eu não me engano, terceiro link desse vídeo é o nosso grupo do Telegram, beleza? Nosso canal. Aí nós temos ali, ó, Milan versus Roma. Cara, um jogo complicadíssimo, complicadíssimo. Os dois times são muito bons. Terceiro contra sexto colocado. Os últimos 5 jogos, os dois, olha só. Os dois têm apenas uma derrota. Cara, é um jogo muito difícil. Então, para você acertar aqui, peraí. O vento bateu para lá, então quem tá para lá é a Roma vai vencer. O vento bateu para lá, então quem tá para lá é o Milan vai vencer. Não, cara, não é assim. Esse é um jogo muito complicado, muito difícil. Ou eu espero os 90 minutos, ou eu não faço nada nesse jogo. Não, é assim que ganha dinheiro no trade esportivo.
É assim que ganha dinheiro no treino esportivo. Não depende de sorte. Depende de método, gestão e emocional. Se você seguir essa tríade baseada também em calma e paciência para esperar o momento certo, o jogo certo, a hora certa, é impossível você não ser lucrativo. É impossível você não ser lucrativo. Beleza? E para finalizar o nosso dia, o grande clássico, Atlético de Madrid versus Barcelona. Que jogo complicado. Real Madrid perdeu hoje, ou seja, Barcelona tomou a dianteira. Está empatado em número de pontos, mas olha só. Se o Barcelona vencer, já abre 3 pontos para o Real Madrid. Então, assim, é uma vantagem muito boa, muito boa. Só que o Barcelona ele tá muito mal, velho. Tá muito mal. Se a gente for analisar os últimos jogos, venceu, olha só. Venceu 4 de 5 jogos, empatou apenas 1. Na Liga ele está muito bem. Mas jogando na bola, ele está muito mal. Ele está dando mal de 2,30 para o Barcelona e 3,10 para o Atlético de Madrid. Então assim, ó, esse é um jogo, cara, complicadíssimo. Complicadíssimo. Apesar do Atlético de Madrid ir muito mal nos últimos jogos, tem apenas 2 vitórias, mas o Atlético de Madrid é um time encardido. Então assim, ó, o que eu espero desse jogo? Eu espero sim que o Barcelona amasse a estratégia do Barcelona. Por isso que é importante você conhecer os times. Por exemplo, o Barcelona, ele não é o típico time que busca escanteios. Não. Ele vai o quê? Ó? Toca, 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 toca. Sempre retendo muito a bola e atacando muito os seus adversários. Ele gosta de ter a bola em ofensividade. Já o Atlético de Madrid se encaixa nesse esquema. Por quê? O Atlético de Madrid só joga lá atrás. Tanto é que todos os atacantes estão pedindo para sair. O Matheus Cunha, que é brasileiro, o João Félix, que joga muita bola, está tentando ser negociado, porque o time gosta de jogar lá atrás. Isso atrapalha muito os atacantes. Mas é um time muito bom. E principalmente esse cara aqui, ó, que eu odeio esse cara, que só joga atrás, tem grandes possibilidades de jogar pra frente, mas só joga lá atrás. Então assim, ó, é um jogo muito complicado, cara. Muito complicado, muito complicado. No live, acredito que nós vamos ter possibilidade de trabalhar a favor do Barcelona, mas eu não confio nesse Barcelona. Não confio. Então assim, é um jogo complicadíssimo. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Não esquece, se você está vendo esse vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e cada vez mais eu vou trazer mais conteúdos para que possa ajudar vocês a cada vez mais terem resultados também. Beleza, galera? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Não, não valeu não? Agora valeu.